Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, num tema muito relevante para a nossa sociedade, que está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem se dá conta, né? Às vezes aparece assim, na rede social, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu achei muito importante esses dias que eu vi uma postagem que diz assim, quem não é visto precisa da sua ligação e falar o que está acontecendo, né? Por que que você sumiu? É a gente ter os olhos voltados também ao outro. Só que a gente só vai ter os olhos voltados no cuidado do outro de uma forma saudável se a gente estiver cuidando da gente. Né? Então, se a gente estiver ali, né, em dia com o nosso cuidar, seja ele físico, mental, emocional, enfim, né, a gente tem condições, sim, de perceber ao nosso redor algumas coisas que estão acontecendo e que em determinados momentos passam despercebidas, né? Para quem chegou agora, nós estamos falando nessa semana sobre bullying. Nossa convidada é a psicóloga Giovana Guzzo, que já falou muita coisa, já nos ajudou muito aqui no primeiro bloco. E agora nós voltamos no sentido assim, Giovana, que eu quero te perguntar, quem está assistindo, né? Quem vê duas pessoas, ou enfim, um grupo contra uma pessoa, aquele que está assistindo, né, também participa direto ou indiretamente do bullying? O espectador, ele participa sim, porque se ele está olhando aquela situação e não faz nada, ele também é um agressor passivo. Olha. Então, o que ele pode fazer? Caso seja possível, ele pode ir até aquela pessoa, tentar acalmá-la, acolher, né, isso, Giovana? até o agressor, tentar defender, proteger. Caso não seja possível, se ela for a minoria, ela chamar a polícia naquele momento, né, porque a polícia está à disposição, né, para esses casos de bullying também. Existe diferença daqueles que são praticados pelas meninas para aqueles que são praticados pelos meninos, Giovana? Os meninos, visto que eles usam mais da agressão física, e as meninas, elas costumam utilizar os dois. Elas falam e também cometem agressão física, porém elas começam mais primeiramente na fala. Isso não é um índice que eu trago da Organização Mundial da Saúde, mas é uma experiência clínica que eu vejo dentro do meu consultório, como começou a história, né, tanto dos adolescentes quanto dos adultos, das crianças que eu atendo né, atualmente, que começa primeiramente com a palavra, mas tudo é agressão, então tanto menino quanto menina cometem esse tipo de erro, né, e violência. Para quem está, por exemplo, em sala de aula, quando se identifica que está acontecendo alguma coisa, o que deve fazer? Porque às vezes, por exemplo, você colocou, né, acolhe aquela vítima, você está presenciando, acolhe aquela vítima, se for o caso, liga para a polícia, enfim. Isso. Quando está em sala de aula e observa que está acontecendo e às vezes os demais ainda não perceberam. Então, o que esse aluno ele pode fazer? Ou então até dentro da empresa, né? Porque você colocou que são os adultos também, né, acabam sendo acometidos e cometem também o bullying, né? Então, o que pode se fazer? Sim, esse aluno, quando percebe que tem um outro sofrendo bullying, ele pode conversar diretamente com aquela pessoa que é uma vítima, pode conversar com o agressor, ou pode conversar com a professora, com a coordenação pedagógica, que adianta bastante também. A minha orientação é que ele faça todos esses caminhos. Ele converse com as pessoas que estão ali envolvidas naquela situação de violência e também com os professores e coordenador pedagógico, que são os responsáveis ali, né, por tomar uma atitude na escola e na sala de aula. Exatamente. E, por sua vez, o papel desse professor, mesmo que fora de sala de aula, é tomar atitude, definitivamente, né, para que alguma coisa seja feita, né? Exato. Ele pode conversar individualmente, né, com aquela dupla, tanto agressor-vítima, e também pode elaborar, né, planos para se trabalhar dentro da sala de aula, projetos para que se trabalhe temas sobre violência, sobre bullying, violência na sala de aula, né, sobre sofrimento, sobre humilhação, então, ou seja, sobre todos esses temas que envolvem o bullying. E quando o professor é o alvo do bullying? Ah, já aconteceu também. E acontece, sim, bastante. Daí é o aluno que pode entrar em contato com o professor, se for possível, se ele ficar à vontade, e falar, professor, não gostei disso, fiquei sem graça. E se não for possível ele falar isso,
Então, que ele conte para os pais e para a coordenação pedagógica. Quando o alvo são os alunos, né? E quando o alvo é o Sim. professor? Quando é o professor que comete, né, esse bullying. Não, quando o professor é a vítima. Ah, perdão, quando o professor é a vítima. Sim. Então, ele tem que conversar Porque em acontece particular. tanto de um lado quanto para o outro, né, Giovana? Ele tem que conversar em particular com aquela pessoa e compreender por que o motivo da agressão. Caso não seja possível, tem que falar para a escola, né, para a coordenação pedagógica, para a diretoria, tem que chamar os pais desse aluno, tem que entender, por mais que seja um desafio, mas tem que entender o que está acontecendo que ocasionou aquele ato de agressão. Entendi. O que é muito claro, em qualquer que seja a situação, não colocar panos quentes de fazer de conta que não está acontecendo ou chegar ao pensamento de que é assim mesmo, né? E eu estou falando isso, não é que os professores façam isso, então, na rede escolar, estou falando de uma forma geral, né? Porque pode acontecer também, eu não quero nem saber de confusão, né? Então, vocês parem com isso, mas isso não vai parar dessa forma, né? Como você falou, atitudes concretas precisam ser tomadas, né? Exato, porque isso não é frescura, né? E não é coisa da cabeça da pessoa que acha que viu, que acha que sofreu um tipo de violência, vai esperar. Não precisa esperar. Logo quando observar que houve ali um incômodo que trouxe sofrimento, já conversar com aquele autor da agressão e já pensar em como os dois podem resolver isso. Existem algumas ações, claro, né? No sentido da prevenção, questões para a gente poder evitar o bullying. Isso, todas as instituições podem trabalhar com projetos. Eu digo todas as instituições porque isso cabe tanto a empresas, quanto escolas, universidades, igrejas. Elas podem trabalhar com projetos falando sobre a questão do bullying, de violência. Essa é uma situação de prevenção. Faz palestras, pode fazer oficinas explicando o que é o bullying, pode fazer dinâmicas em grupo, né? Pode fazer teatros para que a pessoa possa visualizar, redações, pode criar até concursos internos. Se diz, bom, eu vou permanecer com esse nome de concurso, mas eventos onde a pessoa possa, com a sua contribuição, pode ser eventos científicos, né, feira de ciências, mas com a sua contribuição sobre aquele assunto referente a bullying, que ela possa se expressar de alguma forma, através de um filme, de um desenho, de uma redação, né? Dessas formas. E isso é um dos temas dos trabalhos que você desenvolve nas empresas, né? Nas instituições, né? Um dos recortes, um dos temas é bullying, né? Isso. Mas aí existem vários outros temas também que você trabalha junto às empresas, né? Exatamente. Eu trabalho conforme demanda da empresa. Mas, de modo geral, os assuntos são referentes à mudança de hábito e sofrimento humano. Como o bullying está incluído dentro do sofrimento humano, então as empresas pedem também para que seja falado sobre bullying, sobre violências, sobre clima organizacional, o que pode ocasionar, né, quando nos relacionamentos pessoais e interpessoais, quando o clima organizacional não é muito adequado. Então, são diversos assuntos dentro da psicologia que eu trabalho nas empresas. Através de palestras e rodas de conversa. Isso, palestra, roda de conversa e também de oficinas, porque as palestras são breves, né? Sim. Geralmente dá 1 hora. As oficinas são mais de 4 horas, algumas vezes. Então, nós fazemos vivências, né, técnicas de dinâmica em grupo, para que depois daquela palestra a pessoa possa colocar em prática aquilo que ela aprendeu. E o bullying, assim, é um tema tão delicado, porque, como você colocou, a pessoa está realmente em sofrimento, que ele pode cometer suicídio. Isso, pode, porque ela... Muitas vezes, a pessoa que comete esse suicídio, ela quer dar um fim nesse sofrimento. Ela passa a acreditar que aquela violência é uma verdade. E ela internaliza isso e fala, bom, então, o único caminho que eu tenho agora para eliminar isso é dando um fim nesse sofrimento. Não necessariamente a pessoa queira morrer. Porém, o suicídio é pensado naquele momento como uma ação para acabar com tudo aquilo que incomoda. E a vítima de bullying nem sempre ela fala, Giovana, o que está acontecendo com ela? Nem sempre. Às vezes ela guarda, fica quieta, aí tem um déficit escolar, né, um déficit no trabalho, as notas vão abaixando, o rendimento no trabalho também pode acontecer, a pessoa pode ter bastante faltas,
né? Porque ela não quer mais ir até aquele local. É um peso ela ir Isso para... que ocasiona tanto mal-estar. Uhum. E ela acaba não se sentindo à vontade, né? Feliz, vamos dizer assim, né? Sim, aquilo só de pensar em ir naquele local, que ela vai sofrer o bullying, só de pensar, ela já começa a ficar fisicamente diferente. Muitas vezes com taquicardia, né, com azia, com fraqueza muscular, dor de cabeça, uma tensão aqui nos ombros. Responde totalmente no corpo, né? Responde no corpo. O corpo paga, né, junto com as emoções, a resposta daquela violência sofrida. Deixa eu te falar uma coisa. É um tema tão delicado para falar para os pais, né? Dos dois pontos de vista, tanto de que o seu filho está cometendo bullying, quanto o seu filho está sendo vítima de bullying, né? Existe um sofrimento aí também, e é algo muito delicado no sentido de dar essa informação, porque em algum momento essa escola, nesse recorte, vamos dizer assim, né, da escolar, precisa chamar os pais, eles precisam saber o que está acontecendo, até para que juntos, né, possam desenvolver algo no sentido, né, de solucionar. De que forma que esses professores podem fazer isso? De que forma que as escolas estão fazendo isso de uma forma que seja saudável, né, que seja no sentido de realmente acolher tanto um quanto o outro, porque o que está cometendo também está em sofrimento de uma forma ou de outra, né? Sim. As escolas estão fazendo, as escolas que eu tenho acesso, que eu tenho contato, elas estão fazendo essa conversa com os pais, né, com os alunos de modo particular, com os alunos que sofreram e que cometeram o bullying. E sem julgamento, né, Giovana? Sem julgamento moral, ouvir primeiro, né, o que ambos têm a dizer, o que compreender como que está a situação familiar também. E depois as escolas estão trabalhando com palestras, grande parte. Olha. Muitas escolas públicas trabalham com projetos, né, diretamente em parceria Parcerias não, eles solicitam, né, projetos para secretarias estaduais e municipais, né, de educação, secretarias estadual e municipal, né? Só um estado, só Campo Grande, estou me reduzindo a nossa cidade, estado, e para trabalhar com projetos e palestras referentes. Isso está acontecendo, porém, a escola sozinha, ela não dá conta de resolver, mas a escola faz a parte dela. Então, para poder conversar, para poder tomar uma ação em relação a essa agressão, tem que ter a parte de todos, que é a da família, a conscientização dos alunos em mudar o seu comportamento, das políticas públicas, da escola. Então, eu vejo que as escolas estão fazendo a parte delas. E hoje em dia também existe o cyberbullying, né? E o bullying virtual, né, Giovana? E nesse caso? Exatamente. Quando escreve ou posta fotos, né, também de mau gosto, de modo violento, sem autorização da outra pessoa, mais de uma vez, isso é considerado cyberbullying, sim, porque o autor daquele comentário, daquela foto, daquele vídeo, ele está cometendo um ato de humilhação contra outra pessoa, ou grupos, ou até instituições. E existe também bullying na educação infantil, como você colocou, né? Isso é possível também, né? Isso é possível. Muitas vezes acredita-se que a criança, por ser pequena, não entende, né, o que está acontecendo, mas a criança já tem capacidade, sim, para ela cometer uma violência, ela já tem maldade também dentro do coração. Ela tem maldade e tem bondade, né, como todo ser humano. E mesmo ela sendo muito pequena, tendo 3, 4 anos, ela já tem essa capacidade, bastante limitada, porém ela tem essa capacidade de cometer um bullying contra alguma pessoa. E como que faz para lidar, nesse caso, com essas crianças? Acredito que também, da mesma forma, né, que com os adolescentes ou com os adultos. Não com os adultos, porque eu vou falar de chamar os pais, mas primeiramente conversando e ouvindo. Adulto aí que tem, né? Que precisa chamar os pais. Bom, mas no caso das crianças, tem que chamar os pais, tem que ser informados imediatamente. E também no local que aconteceu, geralmente na escola, a escola que identifica, né? E se realmente nada disso for possível, então aí os pais podem levar, for possível de se resolver, aí os pais podem levar então, né, a um profissional psicólogo, porque as crianças têm essa capacidade de cometer o bullying, mas nem sempre elas conseguem
falar de modo tão claro o motivo delas terem cometido aquilo, né, ou delas estarem sentindo uma tristeza por alguém cometer com ela, a violência contra elas. É isso que eu ia falar, porque com certeza é um reflexo, né? Isso, então por isso pode levar a um psicólogo para ele compreender, né, e analisar aquele o processo sujeito que está acontecendo naquela família, né, de modo integral, né? Exatamente. Giovana, e assim, nos casos de bullying extremo, o que se faz? O bullying extremo já é um caso de polícia também, porque daí é extremo, está levando a pessoa ao adoecimento mental, ao adoecimento físico. Então, medidas também mais potentes devem ser tomadas. Devem até registrar uma denúncia, quando é um bullying muito, muito profundo, deve registrar uma denúncia na delegacia. Porque se já conversou com o autor do crime, com a família, ou no caso a instituição, foi chefe, nada resolveu, então vamos registrar ali uma ocorrência, né? Eu quero que, enquanto profissional, assim, tão preocupada, né, com a nossa comunidade de uma forma geral, que você tem feito um trabalho bem bacana nesse sentido também, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Ah, sim. Bom, o bullying, ele não é uma frescura, ele deve ser respeitado, é um assunto sério, é uma violência. Então, quando tiver uma pessoa que você sabe que está sofrendo uma situação de violência, se coloque à disposição para ouvir sem julgamentos, mesmo que você não saiba o que fazer, apenas fale para a pessoa que você está ao lado dela. E se você sofre de bullying, também converse com uma pessoa de sua confiança, porque quando você divide uma situação que te incomoda, você diminui a sua angústia e consegue pensar numa solução. Querida, muito obrigada mais uma vez por sua presença, Cláudia, aqui. Leva uma lembrança aqui do nosso Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada. Para você. Obrigada. Deus abençoe, que Nossa Senhora continue te protegendo. Seja à frente, né, da sua caminhada aí tão linda que você vai desenvolvendo, de uma pessoa assim tão preocupada com o outro, né? E bastante estudiosa. Deus te abençoe, viu? Amém. Muito obrigada, Cláudia e toda a equipe. Sempre que você precisar, nós estamos aqui para falar o tema que você achar pertinente. Tá obrigada. Bom? Deus te abençoe. Sim. Amém. Viram que importante tudo que a Giovana nos trouxe aqui? Nós precisamos estar atentos em relação ao outro, sobretudo em relação ao cuidado com a gente mesmo, né? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde.